Sei que não. Vamos falar agora. Rogério? Não, deixa. Calma. Calma, tá. Assisti muito João Kleber na nossa Muito vida. bem. Para. A gente já vai falar de Palmeiras, que eu não quero muito não, viu, São Bento? Não tá legal, fase Não, mas tá tem que ruim. falar do melhor, irmão. Porra, É o que tá irmão. voando. Mas, calma, segura um pouquinho aí. Vamos Tá falar bom. primeiro do que tá engraçado, Não, do São Paulo. Não, mas aí eu até prefiro. Até eu prefiro. Né? Ah, se lasca. Ô, Marcão, é o seguinte, cara, eu quero que você disserte, tá? Os acontecimentos com o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Porque é o seguinte, todas as vezes que eu vou falar do São Paulo, eu não estou. É sério mesmo, ele sabe disso. Eu sempre digo aqui que o São Paulo sempre foi um modelo de futebol para todo o resto do Brasil. E isso por muitos anos, por muito tempo. Né? A gente viu o São Paulo ser predominante, a gente viu o São Paulo tendo as melhores contratações, as melhores revelações, ganhando, disputando os primeiros torneios internacionais, enfim, o São Paulo sempre esteve à frente. Tem até uma frase do Caio que ele fala muito aqui. Em 94, o São Paulo já estava em 2004 e em 2000 e agora em 23 ainda está em 2004, sabe? Então é muito louco essa não ascensão mais do São Paulo. Eu queria que você explicasse, cara, por que isso tá acontecendo com o São Paulo? O São Paulo, ele para no tempo de uma maneira inacreditável, Que era referência, né? Que era referência. Mas o grande problema, Cross, não é você chegar no topo, é você se manter no topo. E quando você não tem essa visão que você precisa fazer coisas para realmente permanecer ali, você acaba estagnado. Então o São Paulo aí, eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que, por exemplo, para quem, vamos começar do começo, o conselho do São Paulo, o conselho deliberativo do clube, é o que responde por tudo lá dentro. Então, 2/3 dos conselheiros lá são conselheiros vitalícios. Esses caras aí só saem do conselho ou se morrerem ou se hoje receberem uma proposta do presidente para poder atuar ali com cargo remunerado dentro do clube. Sei como é. Então, por exemplo, esses caras que estão lá hoje participaram daquele São Paulo campeão em 92 e 93, depois que foi tricampeão brasileiro na década de 2000, foi 4, 5, 6, né? São Paulo, aliás, 6, 7, 8, São Paulo foi tricampeão brasileiro. Participaram, cara, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Só que assim, esses caras naquela época, mano, o cara que tinha 50 anos, hoje o cara tem 80. E pra viver politicamente o clube hoje, o cara não consegue mais, até por uma questão física. Você tem outras prioridades. Você vai envelhecer também. Só que o cara não larga o osso. Então, esse pra mim é o grande problema. Por exemplo, essa reforma que foi feita no Monumental lá agora, esticando as arquibancadas, tirando aquela pista de atletismo no estádio do River, isso tinha que acontecer no Morumbi também. Concordo. Só que vai chegar pra esses caras aí e vai falar assim, ó, pô, a gente precisa modernizar o Morumbi. Os caras vão falar, imagina, o Morumbi é um palco sacrossanto, não sei o quê. Cara, a estrutura do São Paulo Futebol Clube, desde a parte política, ela é arcaica, velho. Ela é Só velha. uma coisa, só no parte de raciocínio. Alguém utiliza muito ainda aquela pista de atletismo do Morumbi? Quem frequenta a academia que tem instalada lá dentro, lá pros bacana, faz aquele scooperzinho de manhã lá pra poder andar naquela porra. Não tem sentido aquilo lá, Cross, não tem sentido. Eu concordo. E o negócio é o seguinte, quando eu falo que você tem entre aspas ali, a parte política toda bagunçada, isso aí não é segredo pra ninguém. Eu era a favor, sabe do quê? Já a gente tá falando do clube social também, desvincular o futebol profissional do clube social. 5% do que é arrecadado no futebol é desviado, entre aspas, pra ajudar na manutenção do clube social. O clube social do São Paulo é deficitário. Então como é que você tem que lucrar no futebol para desviar um percentual para poder pagar cloro de piscina, para poder trocar areia da quadra de beach tênis, para poder colocar redinha na quadra de futebol? Vai pro inferno, cara. Eu acho que se o clube é deficitário, ele que encerre as atividades lá e deixe o futebol desvinculado do que é a parte social. Por exemplo, o sócio do São Paulo, ele não tem direito a voto direto para presidente. Isso é um absurdo. Ele vota no conselheiro e o conselheiro ele vai eleger um presidente. E aí que acontece a política no São Paulo. Porque assim, você vai eleger um cara para presidente, sabe o que você faz? Churrasco no clube social. Junta lá meia dúzia de conselheiros, essa meia dúzia de conselheiros vai conseguir não sei quantos votos e a partir daí vai se eleger um presidente do clube. Cara, é um absurdo. O São Paulo hoje não tem uma oposição. A gente, nessa última eleição do São Paulo, a gente levou lá o Júlio Casares, que é um cara articulado, é um cara que trabalha no marketing. Blogueirinho, né? Exato, é um cara que ele sabe realmente se portar numa entrevista. A gente levou o candidato da oposição, coitado, velho, Roberto Natel. Ele não tem articulação nenhuma, tanto que o vice dele era o Marco Aurélio Cunha, que é um cara que tem uma figura mais forte do que o Roberto Natel, só que a oposição do São Paulo, nem os caras se entendem. Então, ao invés de lançar o candidato da oposição, Marco Aurélio Cunha, resolveram lançar o Roberto Natel. A entrevista que a gente fez foi praticamente com o Marco Aurélio Cunha. O Roberto Natel não conseguia responder, irmão. De tão incapaz que ele é de se articular. Caramba, Mas o que cara. perguntaram, o Marco?
Por causa de ego, né, velho? Por causa de ego. O Marco Aurélio Cunha, aquele cara midiático. Vocês vão lembrar, na época do Milton Neves, Ele que ele veio aqui, ficava... pô, ele foi, assim, Cara, dava pra ver que ele ama São Paulo, sabe? Ele é uma das caras... Cara, eu lembro do doutor, do Marco Aurélio discutindo com o doutor Osmar no programa da Renata Folha. Ele levava uma. Ele levava o bilhete de metrô, falava que era passaporte corintiano, sabe essa coisa? Eu gosto disso, tá? Eu acho muito foda. Mas é por isso que eu falo, ele é uma figura que, entre aspas, ele representa muito mais pro torcedor ali, pra de repente a mídia, a opinião pública, do que o Roberto Natel. Só que a oposição do São Paulo é fraca, é praticamente inexistente. E assim, essa dança de cadeiras, o Carlos Miguel Aidar era a situação, depois veio o Leco. Esse lastimável também. Exato, os piores aliás, é uma sequência de piores presidentes. Horrível, Carlos Miguel Aidar, o Leco, o nosso querido Júlio Casares, agora é todo mundo situação, irmão. Tanto que o Casares, quando ele foi lá participar do programa com a gente, que eu falei que ele representava a situação do clube, ele falou assim, não, Marcão, mas eu represento uma coalizão, que é o centro e também alguns integrantes até da oposição. Eu falei, Casares, vamos ser sinceros, mano, São Paulo é uma suruba política, ninguém é de ninguém ali. Você pega um articulador de campanha que hoje está na oposição, dependendo de como sopra o vento, ele vê que o candidato dele não vai, na próxima eleição ele está apoiando a situação. Então é uma suruba política, ninguém é de ninguém ali. E isso reflete em campo, cara. É por isso que eu falo, a parte estrutural, vocês estavam falando a respeito do São Paulo ter parado no tempo. O refis do São Paulo, cara, ele tá ultrapassado. Ele tá ultrapassado. Tem equipamentos lá, o Dr. Turíbio, ele até... O Marcelo Lima, ele teve na época do Segunda Opinião, o programa do Marcelo Lima lá na hora do almoço lá de segunda-feira, na rádio quando tinha, ele participou com o Marcelo Lima lá. Ele falou, tentei fazer uma parceria para reciclar, para modernizar o refis do São Paulo. Trazer esses negócio de câmera hiperbárica que a galera hoje usa, realmente para poder recuperar a parte física do atleta. Só que assim, o cara que estava responsável pelo CT ali, como não era ele que ia trazer, ele falou assim, vetou o bagulho. Então é muito mais uma briga política, cara, de ego, para não falar assim, por exemplo, você pega a situação de um clube e a oposição. Você é a situação e eu sou oposição. Só que para você fazer alguma coisa, vamos dizer, a modernização do Morumbi, você precisa da minha aprovação também. Então tem que ser um negócio uniforme, unânime. Eu não vou deixar você fazer porque vai ser na sua gestão, não vai ser na minha. Tem esses egos, né? Exato. Então, isso ferra o São Paulo. É por isso que eu tô falando. A gente fala da parte política do clube, da parte estrutural do clube, isso aí vai refletir aonde? No campo, irmão. No campo. Aí o São Paulo... financeiramente, aí tá uma bagunça, tá, né, quebrado. São Paulo é um clube quebrado, se não virar SAF, não tem a perspectiva de você voltar em pouco tempo aí, sei lá, a médio e longo prazo talvez, pensar numa forma de arrecadar dinheiro, voltar a vender grandes jogadores. O São Paulo, enquanto não virar SAF, irmão, não vai conseguir chegar na bota de Palmeiras e Flamengo, não consegue. O São Paulo tem 700 pau de dívida, mano, pra pagar. Como é que você paga isso daí, tendo que desviar dinheiro pra clube social, pra pagar cloro de piscina, irmão? Como é que o São Paulo hoje, a base do São Paulo tá defasada. Você entendeu? É um negócio ultrapassado também. A base do São Paulo já deu muito dinheiro pro São Paulo, recente até, o né? Antony. Teve o Antony, o Brenner. E aí eu não tô nem falando da parte estrutural, tô falando assim, em termos de qualidade e revelação de atleta. Você vê o Palmeiras, cara, olha o tanto de moleque que subiu no Palmeiras. Subiu o Hendrick, subiu o Gabriel Menino, subiu esse menino aí, o Giovani, que é muito bom jogador também. Eles já saíram também, Uma né? penca de moleque, Verón, mano. foi Vanderlan, Danilo, Velão, Aí, Patrick porra. de Paula. E o que o São Paulo tá revelando aí? Ninguém, mano. Sobe Malemar e subiu aí. Tava relacionado ontem lá pro jogo do São Paulo, Thales Vander, outro menino nigeriano. Cara, ninguém conhece mais, mano. A última grande, né, revelação, talvez, do São Paulo foi Anthony Lucas aí, mano. Você entendeu? Tipo, vendeu aí, porra, Casemiro nas antigas também. Mas, cara, hoje você não tem mais uma base que você fala assim, puta, tem 3 moleques aqui que eu vou vender, vou forrar de dinheiro. Que nem o Vini Júnior quando saiu, o Rodrigo quando foi vendido. Não tem, mano. Não tem. É por isso que eu falo, o torcedor quando analisa só o que acontece no campo, mas o time do São Paulo tá fraco. Não é culpa do Rogério Ceni, porque o time tá uma bosta. Óbvio que tá uma bosta. Vai ver o que tá acontecendo por trás. É por isso que eu falo, a gente lá no programa tem esse viés, seu torcedor, de reclamar realmente do que acontece no dia a dia do clube, porque não é interessante também ficar buscando toda hora essa informação da parte política. É um saco discutir isso. Só que assim, pro torcedor entender o porquê que tá acontecendo isso em campo, precisa entender também o que tá acontecendo da parte de cima, você entendeu? Pra ter embasamento na reclamação. Exato, Você tem que entender da política do teu clube. Exato, e é por isso que a gente tenta às vezes bater na tecla, não pra ficar um negócio maçante, a gente fala meio que de forma superficial, mas é pro torcedor realmente ter uma noção de como funciona o clube de futebol. Às vezes não é só o campo, não contrata porque quer esse atleta. Você entendeu? Por mais que o Wellington Rato aí tenha a característica um pouco do Messi, não tô falando de qualidade, mas assim, parece um pouco jogando.
Cara, o cara tá falando super sério e do nada ele vira e manda uma dessa. Mano, Brincadeira. eu não sei que esse cara Não, tem mas com o vocês Wellington queriam. Rato, Cara, mano. doido. É todo dia isso. Eu não sei o que ele tem com o Wellington Rato, velho. Mas não jogava no Flamengo, o Ayrton Rato? Fala pros caras aí, Jones. Hoje não. Cara, mas ó, jogava, hein? só pra gente partir pro assunto Rogério Ceni e depois partir pro Parmeira do seu Bento, que ele tá doido pra gente falar do Não, Parmeira. tá Ele gostoso. doido, Tá gostoso. Eu também acho. Essa choradeira É uma delícia. gosta. Mas, ô Marcão, eu falei isso... Que dia foi? Vários, seu Fernandinho? Segunda. Segunda. E aí ficou uma galera chateada e a outra galera falou, pô, tá certo. Que é o seguinte, ô Marcão, você falou agora que o elenco é fraco do São Paulo. E é. Cara, sabe o que parece pra mim o elenco do São Paulo? Sabe quando o PES não tem direito dos jogadores? E aí Sei. você pega o São Paulo, um monte de nome Free desconhecido. agent lá. Um monte de nomes que eu não sei de onde... Se você pegar um time da Série B e pôr do lado do time de São Paulo, você não sabe escalação quem é que eu dei. Você cara, falasse que era o Juventude, era o Juventude. Cara, não faz... Ontem, quem fez o gol, eu só conheço quem fez o gol por causa da treta, porque senão eu não ia nem saber que é Marcos Paulo.